Alô? Olá, pessoal, bom dia. Aí você... eu. Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos começar a falar aqui hoje sobre a questão das cidades inteligentes e como elas podem nos ajudar nesse movimento todo de mudanças climáticas. A ideia não é trazer soluções, muito pelo contrário. Quem estiver achando que eu tenho algum aplicativo mágico que vai solucionar o problema das cidades, pode já levantar e ir embora. Mais do que isso, é promover a discussão aqui sobre essa questão, né, de alguns pontos específicos de mudanças climáticas também. Vamos lá. Quando a gente fala então em cidades inteligentes, vocês todos já têm uma ideia das definições, dos conceitos, das aplicações. E isso ajuda muito nessa nova mudança que a sociedade tem vivido. Tá? Mas mais do que internet, a gente precisa entender que a cidade inteligente ela é feita por pessoas e para pessoas. Tá? Se a gente pudesse, então, listar alguns pontos principais das cidades inteligentes, eu destaco a última frase ali embaixo, que a cidade inteligente, na verdade, ela é uma ferramenta só para que a gente possa ter uma vida melhor. Mas para que nós, pessoas, possamos ter uma vida melhor. Então, como que eu posso trabalhar a tecnologia, as questões de ferramentas, conectividade, conexão, dentro desse movimento de cidades inteligentes? Existe um movimento muito grande em Singapura, que é o programa Cooling Singapura. Lá nesse programa, lá em Singapura, se usam diversas tecnologias e diversas ferramentas para que a gente possa, então, ter uma vida melhor. Como, por exemplo, o mapeamento de áreas urbanas verdes. Esse mapeamento de áreas urbanas verdes está relacionado, então, ao resfriamento, às melhores condições. Mas olha só, são mais de 80 estratégias de mitigação de mudanças climáticas que Singapura vem desenvolvendo ao longo dos últimos 30, 40 anos. É claro que isso não acontece de um dia para o outro, é claro que isso não é fácil de se fazer, mas já existem casos reais, tá bom? Então tá, vamos pensar aqui no Brasil. O que a gente pode fazer? Como que a gente vai caminhar para que a gente possa ter, então, as nossas cidades inteligentes dentro da nossa realidade? Porque esse é outro fato muito importante. A gente precisa considerar o nosso clima. O Brasil é um país de clima tropical, o Brasil é um país de dimensões continentais, o Brasil é um país pobre, na sua maioria. Não só pobre de recursos financeiros. Infelizmente, nós somos pobres de cultura e conhecimento. Então, como que a gente entra nesse novo modelo de cidades? Como que as pessoas vão trabalhar nisso? A gente tem que ter sempre em mente que nós devemos construir as cidades inteligentes baseadas em alguns pilares. E eu destaquei o pilar da sustentabilidade aqui, porque eu vou fazer um gancho pequeno nesse tempo pequeno que eu tenho. Eu prometo também que não vou tomar o tempo de vocês, não. A feira está muito legal. Então, parabéns pela organização, obrigado pelo convite, por estar aqui. É uma honra estar falando com vocês. Mas vamos olhar um pouquinho o pilar da sustentabilidade, sabendo que a gente precisa trabalhar todos os outros pilares, tá? Quando a gente fala, então, no pilar da sustentabilidade, a gente tem a ideia do aquecimento global e a meta de redução até 2030, 2050. Mas olha só, esse trabalho publicado pela Nature, nesses dias, é do dia 19 de maio, ele já traz uma discussão sobre quando aumentaremos a temperatura em 1,5 graus. Será que a gente vai precisar esperar chegar até 2050? Não. Os cientistas do IPCC já trouxeram a resposta. E a resposta pode ser amanhã. Depende do que a gente faz. Bom, isso parece ser muito óbvio, mas também é muito realista.
essas metas de longo prazo são importantes para que a gente entenda e tenha um norte de caminhamento durante a nossa vida. Mas isso não é bem verdade. Tá? Se amanhã a gente decidir que a gente não vai mais fazer as ações mínimas, as ações básicas, 1,5 grau chegou. Então vamos ter isso em mente. Tá? Pensando na sustentabilidade, pensando nessa visão de cidades inteligentes, eu quero abordar um tópico específico com vocês, que são os gases de efeito estufa. Tá? E aqui cabe, né, uma definição e um lembrete que os gases de efeito estufa, eles não são malvados. Se não houvesse gases de efeito estufa, não haveria vida na Terra. Ponto. A questão é o agravamento dos gases do efeito estufa em função dos processos que o homem desenvolve a curto prazo. Bom, transporte é um problema muito sério. Não só transporte, mas dentro de cidades inteligentes, a matriz energética veicular, ela é um elemento fundamental nesse cenário. Como então a gente vai olhar para isso? Só para vocês terem uma ideia, em termos de curiosidade, esse aqui são os dados de produção de gases de efeito estufa no Brasil. E aí, olhando aqui embaixo, ó, a gente vai ver que o principal problema causador de gases de efeito estufa hoje é o desmatamento. Está aqui, ó, o uso da terra. Seguido por agropecuária e energia. Energia é o terceiro ponto e é onde a matriz de transporte, o consumo de combustível se enquadra. Beleza? Bom, então nós estamos produzindo isso. Goiás produz 93, produziu 93 gigatoneladas de CO2 equivalente na última emissão oficial no final de 2021. Maravilha? Então assim, ó, voltando para as nossas cidades e fazendo um link então com o setor de transportes. A mobilidade, ela precisa ser encarada e entendida muito mais como deslocamento. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando em conexão. Tá? A gente não está falando em conectividade, a gente está falando em conexão. As pessoas precisam se locomover, as pessoas querem se locomover. Como? Existem muitas dificuldades nesse processo de locomoção. Olhando para os gases de efeito estufa do setor de transportes, a gente vê o nosso mapa aqui, que de toda a problemática do setor energético, só o consumo de combustível é responsável por quase 47% dos gases de efeito estufa. Então, eu preciso ter tecnologias para que a gente possa reduzir ou minimizar. A gente já tem essas tecnologias. A gente tem muitas tecnologias. E o Brasil lidera uma tecnologia fantástica, que é da década de 70. Tá? Vou mostrar ela daqui a pouco. Mas olha só como como é que estão os nossos números de transporte hoje. Se a gente pensar aqui no Brasil, olha lá na primeira coluna, o Brasil tem mais de 111 milhões de veículos. Só o estado de Goiás tem mais de 4 milhões de veículos e metade disso, 2 milhões, são de carros. É lógico que a gente sabe também que o grande problema dos gases de efeito estufa dentro do setor de transportes estão relacionados aos veículos de carga. Perfeito, mas a gente está falando de um país de dimensões continentais, cujo setor agropecuário é praticamente líder em vários pontos da nossa balança comercial. Como é que a gente vai movimentar essa carga? A gente pode discutir a questão da carga num segundo momento. Vamos focar na questão das cidades. Mas lembra sempre que quando eu falo smart, eu quero falar Smart City, eu quero falar Smart Country, eu quero falar Smart Campus, Smart School. Tá? Isso tudo se aplica dentro desse contexto. Olhando um pouquinho mais aqui, olhando um pouquinho então para os nossos dados do estado de Goiás, como é que está a nossa matriz energética, pensando, sempre com o nosso foco no transporte. Tá? Goiás hoje
é o 9º estado no ranking brasileiro de produção de gases de efeito estufa. A gente está produzindo aí, né, 3,53% de todos os gases de efeito estufa que o Brasil produz. Isso é sério, tá? A gente tem uma responsabilidade gigantesca dentro disso. Quando eu comparo os setores produtivos de gases de efeito estufa do estado de Goiás com o Brasil, a gente enxerga ali, ó, pelas bolinhas, e transporte está dentro de energia, que o problema não é transportes, mas nem o problema do Brasil. Diferente de Europa e Estados Unidos, o problema de gases de efeito estufa brasileiro volta a ser desmatamento e agropecuária, principalmente a pecuária. Perfeito. O estado de Goiás não é diferente, mas 14% dos problemas de gases de efeito estufa vem do setor energético e 77% é transportes, tá? Então eu preciso ter isso na cabeça. Dentro do setor de energia para o estado de Goiás, olha a importância do setor de transportes. Então sim, nós temos um local de ação, nós temos como fazer isso, nós temos um ponto de pensamento com ações reais. Então vamos lá. Qual é a estratégia das principais montadoras de veículos leves para o mundo? Todas, olha só, todas as grandes partem para algum tipo de carro elétrico. O carro elétrico é fantástico, o carro elétrico é fundamental. A energia do carro elétrico, ela é importante. Mas será que nós, brasileiros, realmente temos que adotar uma matriz energética veicular 100% elétrica? Olha só, não existe até hoje tecnologia para reciclagem de bateria do carro elétrico. Não existe. Tá? Toda a questão de exploração de elementos terras raras, da mineração, que caminha para a construção de baterias do carro elétrico, ela precisa ser aprimorada. Então, por que a gente vai deixar de utilizar o etanol como uma matriz energética sustentável e renovável? Não! Professor, você é contra o carro elétrico? Não, eu não sou contra o carro elétrico. Eu realmente acredito e provo aqui para vocês que a nossa matriz precisa ser híbrida. Olha isso, desde 2003, o Brasil, com o uso de etanol, evitou a produção de mais de 515 milhões de toneladas de CO2. O etanol, ele é considerado por todos os países do mundo como o combustível mais ecológico, mais sustentável, menos poluente. Quando a gente compara ele com a gasolina, lá embaixo, olha só, ele consegue reduzir em até 90% a emissão de gases de efeito estufa. Então, na minha visão, não faz o menor sentido o Brasil adotar uma matriz energética de carros 100% elétrico. E sim, já existe a tecnologia híbrida, mas são vocês, os consumidores, que precisam exigir isso lá no mercado. Ah, professor, mas aí a gente entra numa discussão. Eu vou deixar de plantar alimentos para plantar combustível? Não vamos deixar de plantar alimentos para plantar combustíveis. A área agrícola do país, ela ocupa mais ou menos 7,8%. Aqui, ó, o segundo ícone, para produção de grãos, frutas, hortaliças e culturas perenes. A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, ela está aí dentro. Onde é que está o nosso problema de produção agrícola? De novo, lá na pecuária. 21% são pastagens. A gente está falando aí de 175 milhões de hectares de pastagens e dessas pastagens 90% são degradadas. Então, não, nós não vamos deixar de plantar comida ou produzir alimento para produzir biocombustível. Tá? Não faz o menor sentido. Professor, o senhor só está olhando para carros leves? Não.
o biodiesel entra aí dentro. Então eu preciso ter um estímulo cada vez maior de uso desse biodiesel, tá? E tem pesquisas da Unicamp que já comprovam o uso de mais de 50% de biodiesel na matriz do diesel e o motor continua funcionando, que é uma beleza. Hoje, a nossa matriz de biodiesel, ela incorpora aí no máximo 12% no diesel que é vendido para os veículos de carga. Essa é a mudança que a gente precisa investir, tá? Vamos voltar então e conectar isso com o que a gente estava comentando para finalizar, para vocês poderem participar dos outros eventos. Eu tenho que pensar em como me deslocar, eu tenho que pensar em como chegar nos lugares, eu tenho que pensar isso de uma maneira inteligente, gerando, e eu gostei muito da secretaria, parabéns pelo slogan, conectividade conecta. É isso, pessoal. A gente não pode pensar só em cidades inteligentes como ferramenta. A cidade inteligente, ela é para a pessoa. Nós é que precisamos nos deslocar, nós é que precisamos estar aqui dentro. Como eu chego em lugares com veículos que produzem menos gases de efeito estufa, para que os gases de efeito estufa sejam menos nocivos para a gente. Tá vendo como a questão de cidade inteligente ela é complexa? Ela é muito maior do que só o software e o aplicativo de mobilidade. Esse é uma ferramenta, na verdade isso é um conceito que foi desenvolvido na Finlândia, tá? Em 96, mas que só agora em 2014 é que ele vem se configurando. É o conceito de mobilidade como um serviço. Mobilidade como um serviço é a integração de todo o sistema de transporte para que eu possa me deslocar e me locomover sem maiores danos ao meio ambiente, sem maiores custos, com agilidade, com flexibilidade. O conceito de mobilidade as a service vem ganhando cada vez mais notoriedade. E aí eu tenho todos os elementos já desse conceito, inclusive aqui no Brasil, né? A gente tem os carros compartilhados, os veículos autônomos, toda essa questão. Mas eu pergunto para vocês, daqui de vocês, quando vocês pedem o carro pelo aplicativo, quantos de vocês realmente, de verdade, sejam honestos comigo, pegam aquela mobilidade compartilhada, que você entra no carro sem conhecer uma pessoa? Pode levantar a mão. 1, 2. Vocês são extremamente corajosos. E veja que isso está relacionado a uma questão cultural. Eu tenho feito um trabalho lá na universidade de monitoramento de gases de efeito estufa na cidade, e um dos pontos, eu preciso instalar sensores na cidade. Imagina o que aconteceu quando eu instalei sensores na cidade. Foram roubados. O problema da cidade inteligente passa por um momento cultural de evolução das pessoas. As pessoas têm medo de entrar no carro compartilhado, porque elas não sabem com que elas vão dividir o carro. O que não acontece em outros países. Então o conceito de mobilidade como um serviço, ele é muito mais do que um aplicativo que integra a minha passagem de ônibus com a minha passagem de metrô com o meu carro. Tá? É muito mais que isso. Ele precisa ser muito mais do que um aplicativo. Aí sim vocês, a molecada de Catalão aí, ó, tá aí trabalhando na programação, aí vocês contribuem aqui com a gente, pensando nos algoritmos e desenvolvendo as ferramentas para que eu possa sim ter um aplicativo que otimiza o meu tempo de transporte com uma inteligência artificial, e o colega Vladimir falou aqui mais cedo sobre a inteligência artificial, resolvendo os problemas em tempo real, reduzindo custos. Essa é a ideia. Pensar num aplicativo hoje só não cabe mais, pessoal. Eu preciso que essa ferramenta seja realmente útil para a sociedade e tenha um retorno real. Perfeito? Então,
A nossa Smart City agora, ela ficou muito mais difícil de ser executada, porque eu não posso olhar para ela como um simples banco de dados, que eu processo isso por uma inteligência artificial. Eu preciso pensar quem são os usuários, quem são os residentes dessa Smart City, para que eu possa encontrar os problemas dela. Desde o problema de transportes, que a gente discutiu, que está relacionado com a mobilidade, está relacionado à produção de gases de efeito estufa, desde o problema do aquecimento. E pasmem, as nossas estruturas físicas, os nossos prédios, as nossas casas, cada vez mais têm um impacto direto nesse aquecimento. Então, como nós estamos pensando as novas construções? Quais são os novos materiais que a gente está utilizando? Eu dou aula na engenharia civil, lá na Federal, e eu brinco com os meninos da engenharia civil, que o engenheiro civil brasileiro, a grande maioria, a gente constrói castelo ainda. A gente ainda constrói castelo. Tá? As tecnologias e ferramentas do setor de construção que existem lá fora são cada vez mais modernas e mais dinâmicas. Eu tenho certeza que vocês viram em algum momento, em algum filme dos Estados Unidos, aquelas casas sendo transportadas num caminhão, montagem de casas, tá? Com encaixes rápidos metálicos. Por que a gente ainda está na era do tijolo antigo, do concreto rígido? Hoje a gente fala, né, em agregação de grafeno ao concreto, para colocar leveza, para colocar redução de aquecimento. Isso precisa ser aplicado cada vez mais, para que as nossas estruturas também sejam inteligentes. Então, Smart City, meus queridos, essa é a grande mensagem. Smart City é muito mais do que internet, é muito mais do que aplicativo. Smart City é uma ferramenta para que nós vivamos melhor. E olha só para o problema de transportes, o sistema de emissão de gases de efeito estufa, isso é uma plataforma brasileira, tá? Construída pelo Observatório do Clima, ele apresenta para a gente mais de 22 soluções para o problema de transporte. Para o problema de gases de efeito estufa, são 87 soluções. E olha que engraçado, né? Parece muito simples, mas uma das soluções do nosso problema de transporte é gerar calçadas caminháveis. Iluminação. Eu estou aqui em Goiânia, né? Eu cheguei ontem e eu tenho vindo a Goiânia fazer algumas reuniões, inclusive aqui um abraço para os meninos da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Parabéns, um abraço para o Frederico, para a Secretaria de Agricultura. Eu acho as ruas de Goiânia muito escuras. Muito escuras. Tá? Se vocês andarem, vocês andam pela cidade, as ruas são muito escuras. Como é que o pedestre se desloca em ruas escuras, em noites, em calçadas ruins? Então, isso é Smart City. Aqui a gente começa a ter mudanças reais. E lembrando sempre que o mundo é um só. O mundo é um só. De nada adianta o homem caminhar para a pílula da eternidade se o planeta não for eterno. As questões ambientais, elas não são mais filosóficas. As questões ambientais, elas são reais. Elas nos impactam todos os dias. Eu preciso entender isso. E aí sim, eu trago tecnologia, eu trago cultura e eu trago conhecimento. Para finalizar, meus queridos, eu queria só mostrar uma informação do último artigo que saiu na Nature dessa semana. De nada adianta, e é muito importante, mas de nada adianta a gente vir aqui e discutir ciência e tecnologia nesse ponto, sendo que a sociedade está regredindo. Olha só o que está acontecendo lá na Índia. Esse ano, o artigo é do dia 31 de maio. A Índia retirou dos livros de ensino de mais de 134 milhões de jovens
os conceitos da tabela periódica e da evolução genética. Como professor, eu me arrepio, tá? Vendo isso. Imagina que são 134 milhões de jovens de 11 a 18 anos que nos próximos dois anos não vão aprender nada. Na verdade, não existe para eles a tabela periódica dos elementos químicos e os conceitos de genética. Então pensem, como nós iremos promover o futuro da educação? Termino deixando meus contatos e abro para perguntas. Muito obrigado. Não precisa brigar, não. Pode levantar a mão só. Eu também vou ficar aqui o dia inteiro hoje e amanhã, tá? Às vezes vocês ficam um pouco acanhados de falar, mas se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quiser conversar, eu estou à disposição então. Eu vou descer para dar a voz para o próximo colega. Combinado? Obrigado mais uma vez a toda a equipe da Petrobras.